Nós estamos vendo aqui os ensinamentos de Jesus, né, sobre a oração, e nós vimos aqui 3 ingredientes, né? Lucas, capítulo de número 11, tem sido a nossa base, então. Versículo de número 9, Jesus diz assim, ó: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e o que, irmãos? E abrir-se-vos. Olha que coisa linda, né? Então Jesus disse, não é só pedir. Semana passada nós vimos sobre o pedir, que as pessoas muitas vezes não recebem porque não pedem, e quando pedem, pedem de uma maneira superficial. E hoje nós vamos ver, irmãos, sobre o buscar. Irmã Dani, o que é buscar? É colocar esforço, é colocar empenho. Muitas pessoas oram, mas oram de uma maneira suspirando, Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus e agora? E não vai muito mais fundo do que isso. E não vai, irmãos, muito mais além do que isso. Se você notar, Jesus diz, tem que pedir, reconhecer a necessidade, ir até a fonte que é Deus, falar para Deus o que você precisa, mas no meio do caminho, antes do bater e a porta se abrir, no meio do caminho tem o que, irmãos? Tem o buscar. Irmão, o que é o buscar? É você se esforçar em direção ao nosso Deus. Tem muitas pessoas que começam uma caminhada, que chegam até Deus, que oram, que pedem para Deus alguma coisa, mas não vai muito mais além do que isso. No meio da caminhada, no meio da trajetória, a pessoa olha a Deus como responsável de tudo e muitas vezes joga a responsabilidade para Deus. Quer que Deus faça o quê, irmãos? Quer que Deus faça tudo. Só que Deus vai fazer tudo para nós? Deus vai fazer tudo para nós, eu vou ficar sentado, de braço cruzado, eu vou ficar parado e Deus vai abençoar. É isso, irmãos. Deus, ele abençoa o quê? O nosso esforço. Vou falar de novo. Deus, ele abençoa, irmãos, o nosso esforço. Lá no Salmo 89, 19, anota para você lá em casa. Lá no Salmo 89, 19, Deus fala sobre Davi. E Deus fala, eu socorri um que é esforçado. Então tem diferença do preguiçoso e do esforçado. Tem diferença, irmãos, do acomodado e do esforçado. Tem diferença daquele que só pede e joga a responsabilidade em Deus, espera que Deus faça tudo, mas tem aquele que se esforça, que vai, que busca, que se consagra, que tira tempo na presença de Deus, que vem na igreja, que procura crescer na fé, que procura se desenvolver espiritualmente. Então nós não podemos ser daquele tipo de pessoa, irmãos, superficial, acomodada, achando que Deus vai fazer tudo e eu vou ficar parado. Não, Deus vai socorrer. Quem quer socorro de Deus, diga, ô glória! Deus vai socorrer, mas Deus vai socorrer a todos, irmãos. Deus vai socorrer o esforçado. Deus vai socorrer, irmãos, aquele que se esforça, aquele que busca, aquele que vai mais além, aquele que se aprofunda em comunhão, em intimidade, em oração, em santificação, aquele que se aprofunda, irmãos, na palavra de Deus. E nós somos muitas vezes pessoas esforçadas. Sim ou não? Quem é esforçado aqui? Irmã Dani, eu trabalho tanto que eu costumo ir sempre um pouquinho a mais além das nossas forças. É assim ou não é? A gente trabalha um pouco mais, a gente carrega o peso um pouco mais, a gente acorda cedo um pouco mais, a gente dorme tarde um pouco mais. A gente tem esse esforço, sim ou não? Mas quando eu falo, irmãos, da gente se esforçar, eu não estou falando da gente se esforçar no natural. Eu não
falando, irmãos, da gente se esforçar de uma maneira física. Tem muita gente que está se esforçando de maneira natural e está sobrecarregada. Eu estou falando da gente se esforçar em quem? Em Deus. Em Deus. Deus, ele se agrada que você se esforce nele. Quando Deus chamou Josué, anota aí para você ler em casa, lá em Josué, capítulo de número 1, quando Deus chamou Josué, Deus falou para Josué, Josué, se esforça, te mantém animado. O que Deus esperava de Josué, irmãos? Um esforço. Deus esperava de Abraão um esforço. Deus falou para Abraão, sai de Ur dos Caldeus. Era mais fácil ele ficar parado. Era mais fácil ele ficar acomodado na casa dele. Ele saiu para uma peregrinação, irmãos, para viver de mudança. Para andar, irmãos, percorrendo a terra. O primeiro que Deus disse, percorre a terra, no comprimento, na largura, foi Abraão. Requer o que, irmãos? Esforço. Quando Deus falou para Moisés, a terra que você percorrer é a terra que vocês vão herdar. Depois a mesma coisa Deus falou para Josué. Deus falou, pisa, coloca o teu pé, percorre a terra, te esforça. Ele tinha que fazer algo de maneira natural. Mas ele tinha que fazer principalmente, irmãos, algo de maneira espiritual. Se você continuar lendo ali Josué capítulo de número 1, além do esforço físico, que era o caminhar, que era o pisar, que era colocar o pé para frente, para trás, para os lados, principalmente tinha um esforço espiritual. Que esforço? Deus falou, medita na minha lei, cuida dos meus mandamentos, te porta de maneira prudente e diligente. E às vezes nós estamos lá nos esforçando de maneira natural, correndo, percorrendo a terra, fazendo de maneira natural o que está na força do nosso braço, mas às vezes a pessoa esquece que o principal esforço, irmãos, é o esforço espiritual. De meditar na palavra de Deus. De se consagrar a Deus. De se purificar do mundo. De deixar o coração atento, sensível, focado. Quer ver um esforço que nós temos que ter, irmãos, nos dias de hoje? Nós somos uma geração muito imediatista. Uma geração, irmãos, muito distraída por causa das correrias, dos afazeres, por causa da internet. O povo às vezes não consegue, irmãos, focar muito tempo na palavra de Deus. O pregador começa a pregar, o irmão começa a bocejar. Parece um leão bravo, né? Rugindo como um leão, misericórdia. O pensamento dá uma voada, o que eu vou fazer de almoço? Ainda tenho que pagar a conta, tomara que não esteja muito calor quando eu sair. É assim, não, irmãos? Quando nós estamos no culto, não requer um esforço da nossa parte? Às vezes um esforço de manter os olhos abertos. Às vezes um esforço, irmãos, da mente, o pensamento não se distrair. Um esforço para não fazer uma oração religiosa e mecânica. A mesma oração, do mesmo jeito, uma oração decorada. Então é esse o esforço que Deus ele quer de nós. Um esforço nas coisas espirituais. Eu preciso andar, preciso. Eu preciso percorrer a terra, preciso. Deus falou para Abraão, para Moisés, Deus falou depois para Josué, Deus fala para nós também. Mas o principal esforço, irmãos, é o esforço espiritual. Quando você vai orar, quando você vai pedir, quando você vai buscar, coloca a tua mente, envolve a tua mente, envolve o teu coração, envolve o teu espírito.
Deus não quer uma parte de você só na igreja. Deus não quer uma parte de você só na oração. Deus, ele quer todo o nosso ser. O que a palavra de Deus diz? Que nós devemos amar ao Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, esforço, com toda a nossa mente, com todo o nosso ser. E é esse esforço que Deus quer de nós. Você vai ver isso em Josué capítulo 1. Você pode ler também, irmãos, lá, deixa eu achar aqui, lá em Samuel, né? 1 Samuel, capítulo de número 30. Você pode ver isso na vida de Davi. Davi era um homem guerreiro, era um homem esforçado. O próprio Deus disse, eu socorri Davi, porque Davi era um homem esforçado. Sim ou não? Lá em Samuel, capítulo 30, irmãos, fala que Davi estava numa guerra, numa peleia que não era dele. Quando ele veio para Ziglag, o inimigo tinha tomado a cidade dele. Tinha destruído, queimado tudo a fogo. Tinha levado as mulheres, tinha levado as crianças. Tinha tocado no ponto fraco de Davi, do povo, dos homens. O povo começou a murmurar, começou a reclamar. O povo começou a dizer de apedrejar Davi. E aí Davi, irmãos, ele não veste a armadura e diz, nós vamos para a batalha, nós vamos atrás do inimigo, nós vamos vencer, nós vamos alcançar. Sabe o que Davi faz? Davi, ele coloca a veste sacerdotal. As vestes com que se entra na presença de Deus. Ele coloca as vestes sacerdotais, irmãos, e ele vai para a presença de Deus. E naquela situação ele consulta Deus. E ele fala, Deus, eu devo ir. Deus, eu devo perseguir. Deus, eu devo alcançar os meus inimigos. O que eu faço? E Deus fala para ele, vai. Vai, porque você vai alcançar. Vai, porque você vai vencer. Vai, porque você vai trazer tudo restaurado de volta. E eu gosto porque lá naquele texto diz que Davi se esforçou em buscar ao Senhor. Ele não se esforçou com a espada dele. Ele não se esforçou com a armadura dele. Ele não se esforçou, irmãos, com o exército. Você já ouviu falar dos valentes de Davi? Ele não se esforçou de uma maneira natural. Ele se esforçou de maneira sobrenatural. Ele se esforçou em Deus. Ele foi buscar, consultar Deus. E esse é o problema. Muitas vezes nós perdemos batalhas porque nós fazemos tudo que está ao nosso alcance de maneira natural. Acorda cedo. Não tem tempo muitas vezes nem para parar, nem para descansar. Corre de um lado para o outro, faz muitas coisas. E nesse esforço, irmãos, humano e natural, às vezes nós perdemos Deus. Porque ficamos presos em trabalhos, serviços e afazeres. E aí eu lembro de Jesus falando de Marta, que estava se esforçando para ser uma boa anfitriã, sim ou não? Para cozinhar, para limpar. Para quem? Para Jesus. Só que o esforço que ela estava fazendo, a força que ela estava colocando, era desnecessária naquele momento. Onde é que Jesus queria Marta? Aos pés dele. Na presença dele. Ouvindo a boa parte. E Jesus fala que quem faz isso não é roubado. Jesus disse que a boa parte, irmãos, ninguém pode nos tirar. Nós podemos perder por negligência, mas ninguém pode nos tirar. Então, quando eu falo de fazer um esforço, eu estou falando de fazer um esforço espiritual. É um tempo a mais que você tira em oração. E você ganha tempo. E você ganha em produtividade.
Eu posso falar sobre o Pedro, pescador, que estava se esforçando de uma maneira natural, lançando a rede a noite toda. Olha só, a perseverança, a insistência dele. Mas a rede estava como? Vazia e suja. Além de não ter dado resultado, ainda tinha o que na rede para ele lavar? Sujeira. Mas quando Jesus entrou no barco, ele ouviu a palavra. Ele teve aquele tempo, irmãos, a sós com Jesus. Jesus falou para ele, lança a tua rede e agora você vai pescar. Tudo que não aconteceu com muito esforço humano e natural, aconteceu com a bênção de Deus. Você está entendendo? Então tem o pedir e tem o buscar. Deus espera de mim um esforço. Mas esse esforço é natural, irmãos? É natural? Não. Você vai ter que fazer algo naturalmente falando. Mas o principal esforço que Deus quer da nossa parte é o esforço espiritual. E eu estava pensando sobre isso, irmãos. Sobre o pedir como o início de uma caminhada. Sobre o buscar como o meio, né? A trajetória. E o bater e a porta finalmente se abrir como o fim de uma caminhada. E eu lembrei de uma palavra que parece que nesse contexto não faria muito sentido. Mas até eu já falei para os irmãos, estudando sobre isso, sobre o pedir, sobre o buscar e sobre o bater. Irmã Dani, que palavra é essa? Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias 29. Olha só, irmãos, o que Deus está falando aqui. Versículo de número 11. Jeremias 29, 11. Deus falando, porque eu bem sei os planos, os pensamentos que eu penso de vós. Então, Deus que nos criou, que nos formou, Ele tem planos e pensamentos ao nosso respeito, certo? Só para um? Só para um. Deus tem plano e pensamento só para um. É isso? Deus tem planos e pensamentos para cada um, para todos nós. Para todos nós. Deus tem planos e pensamentos para todos nós. Só que eu pergunto, todos vivem os planos e os pensamentos que Deus tem? Todos vivem, irmãos, os planos e os pensamentos que Deus tem? Se Deus tem plano para todos e nem todos vivem, a culpa é de Deus ou a culpa é do homem? A culpa é do homem. E qual é a diferença de homem para homem? Por que uns vivem e outros não? Por que uns alcançam e outros não? Por que para uns dá certo e para uns não? Aí diz assim, ó, versículo 11. Eu bem sei os pensamentos que eu penso sobre vós, ao teu respeito, diz o Senhor, pensamentos e planos de paz, de bem, e não de mal, para vos dar o fim que espereis, para vos dar um bom fim. Então olha aqui para a irmã Dani, no início, irmãos, Deus sonhou, Deus planejou, Deus desenhou, Deus criou todos para um bom fim.
Só que o que vai determinar, irmãos? É o meio. É a caminhada. É as decisões no meio do percurso. Muitas pessoas aceitam Jesus, começam a andar com Jesus. Mas se perdem aonde? No meio. Na caminhada. Mas se esforçassem de uma maneira espiritual, se no meio da caminhada se esforçar para conhecer a Deus, se no meio da caminhada, irmãos, se esforçar para se aproximar de Deus, para ser fortalecido, para ser renovado, para ser edificado, a pessoa vai se perder, vai se extraviar, irmãos, se ela se esforçar em Deus. Então, olha como é importante o esforço. É nisso, irmãos, que muitas vezes o diabo vai trabalhar. Para o diabo é bom ele nos manter ocupados. A maioria das pessoas usam essa desculpa. Tô cansado demais, ocupado demais, atarefado demais. Sim ou não? Sim. Mas olha só o que diz aqui. Quando que eu vou receber o fim que eu espero, o fim que Deus planejou para mim? Versículo 12. Então me invocareis. Ireis e orareis, né? A mim. E o que Deus diz? E eu, o que, irmãos? Vos ouvi, oh glória. Deus está falando, você vai buscar, você vai orar, você vai clamar, você vai me buscar de uma maneira espiritual. E ele disse, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir, eu vou te responder. E aí o versículo de número 13 fala assim, ó. E buscar-me-eis, olha o buscar, e me achareis. Quando buscardes, não de maneira superficial, religiosa, distraída, mas quando me buscardes com o coração, com intenção de encontrar, com o coração, irmãos, envolvido com a presença de Deus. Talvez seja a nossa maior luta. Entra no quarto, fecha a porta, começa a falar com Deus e começa a vir as distrações de pensamento. Pega o celular, olha o WhatsApp, troca o louvor. Esse louvor não gostei, essa melodia não gostei. É assim, não é? É assim, não é, irmãos? Alguém bate na porta, alguém chama. O diabo não quer que você encontre. Ele não quer. O diabo não quer, irmãos, que você se aproxime de Deus. E ele vai usar muitas vezes as distrações. E nós temos que focar e nos esforçar, até mesmo para manter focados e conectados com o Espírito de Deus. Porque quando nós estamos conectados na videira com o Espírito de Deus, nós estamos sendo fortalecidos, crescendo, nos alimentando, frutificando, produzindo de uma maneira espiritual. Amém? Então é esse o esforço que eu quero que você entenda no teu coração, que nós precisamos ter. Eu comecei a caminhada. Eu tenho um foco, um objetivo
produtivo, ser bem-sucedido, vencer, agradar a Deus, chegar onde Deus sonhou que eu venha estar. E nesse meio tempo, eu vou fazer o quê? Eu vou perseverar. Eu vou avançar. E aí eu posso usar como exemplo duas pessoas da mesma família. Uma pessoa que começou, deu o exemplo inicial, mas parou. Se acomodou. Estagnou, irmãos. E aí o filho veio e teve que ter a caminhada dele. E graças a Deus que esse chegou até o fim. Irmã Dani, onde é que está isso? Quem é? Vamos ver? Gênesis capítulo de número 11. Gênesis capítulo de número 11. Gênesis capítulo 11, Gênesis é fácil. Versículo, irmãos, de número 31. Diz assim, ó. E tomou Tera a Abrão, seu filho. Quem é Tera, então, irmãos? Pai de Abraão. Seu filho. E a Ló, filho de Arã, filho do seu filho. E Sarai, sua nora, mulher do seu filho, Abrão. E saiu com eles, da onde que Tera saiu? De Ur dos Caldeus. Ele saiu de Ur dos Caldeus para onde? Para ir para a terra de Canaã. E vieram até Arã. E o que aconteceu? E habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos. E morreu Tera em Canaã. Aonde? Arã. Olha aqui para irmã Dani. Onde é que ele estava, irmãos? Em Ur dos Caldeus. Aonde que ele precisava chegar, irmãos? Em Canaã. Mas ele parou em Arã. E ali em Arã ele se acomodou. E ele se acomodou. E ele fez o que, irmãos? E ele morreu. Ele se acomodou e ele morreu naquele lugar. Ele cumpriu o propósito dele. Ele chegou onde ele deveria ter chegado. Morreu. E aí Deus não podia mais contar com Tera. Aí Deus teve que chamar quem? Abraão. E aí no capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu hei de te mostrar. Irmã Dani, que terra era essa? A terra de Canaã. E aí, Abraão foi, irmãos? Foi ou não foi? Ele foi. E ele chegou. E quando ele chegou, ele continuou fazendo altares e habitando em tendas. Porque ele não esperava de um local só físico, mas ele esperava de um local espiritual. Os dois foram chamados no mesmo lugar. Um chegou e o outro não chegou. Quem que precisou se esforçar mais? O Abraão. E ele se esforçando
Ele alcançou? Sim ou não? Ele alcançou. Então, irmãos, Deus, ele vai chamar, Deus, ele vai se revelar, Deus, ele vai ter planos, projetos e propósitos para todo mundo. Só que quem vai determinar o fim somos nós. Somos nós. E aí a gente faz, e a gente faz, e a gente faz, e às vezes a gente se acomoda e para no meio do caminho. Sim ou não? E aí eu lembrei de uma passagem bíblica que está aqui, irmãos, em 2 Reis. Segundo livro de Reis, capítulo de número 13. 2 Reis, capítulo de número 13. Você vai ver aqui uma pessoa que também parou no meio do caminho. E até onde ele foi até onde ele venceu. Ele podia ter vencido muito mais. Ele poderia ter avançado, ter ido, conquistado muito mais. Mas ele limitou, irmãos. Ele limitou o poder de Deus, o agir de Deus. 2 Reis, capítulo de número 13. Versículo de número 14. Eu vou ler, não vou me deter muito nos detalhes. Versículo 14 diz: E Eliseu, o homem de Deus, estava doente da sua doença com que morreu. E Jeoás, o rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Versículo 15. E Eliseu lhe disse: Toma um arco de flecha. E tomou o arco de flecha. Versículo de número 16. E então disse ao rei de Israel: Põe-te a tua mão sobre o arco. E ele pôs. E diz: E Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei. Versículo 17. E disse: Abre a janela para o oriente. E ele abriu-a. E então disse Eliseu: Atira. E atirou. E disse: Flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afecá até os consumir. Versículo 18. E disse-lhe mais: Toma as flechas. E tomou-as. E então disse ao rei de Israel: Fere a terra. E diz, irmãos, e feriu-a quantas vezes? 3 vezes. E cessou. E então o homem de Deus dignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Quantas vezes era para jogar? 5 ou 6. 6, irmãos, era tudo que ele podia alcançar. Mas ele parou aonde? Na metade do caminho. O que é que faltou? Um pouco mais de esforço. Um pouco mais de perseverança. Um pouco mais de empenho. O homem de Deus colocou a mão. O homem de Deus falou: essa é a flecha do livramento. Essa é a flecha da tua vitória. Essa é a flecha que você vai conquistar. Fere a terra. E ele foi. E ele cansou. E ele parou. E aí diz assim, ó: deveria ter ferido.
os sírios até os consumir. Porém, agora, só 3 vezes ferirá os sírios. Deus quer que a gente vá mais além. Quer ou não quer? Você tem flecha? Você tem flecha? A tua flecha não é para ficar guardada, irmãos. É para você usar a tua flecha. Colocar força. Se empenhar em acertar o alvo. Em acertar o propósito. Não pare no meio do caminho. Terá parou. Podia ter sido diferente a história de Terá. Sim ou não? Só esse trechinho fala sobre ele. E sobre Abraão, irmãos, quantos capítulos fala sobre Abraão? Muitos capítulos. Por quê? Porque Abraão obedeceu. Porque Abraão avançou e teve história boa para ser contada, história boa vivida. Amém? Você está entendendo? Deus quer que você se esforce no caminho dele. Para nós terminarmos, Lucas, capítulo de número 21. Lucas, capítulo de número 21. Lucas 21. Por que é tão importante para Deus o nosso esforço? Porque o nosso esforço, irmãos, revela o nosso coração. Por que é tão importante para Deus o nosso esforço? Porque o nosso esforço revela o nosso coração. Se o nosso coração não tiver 100% naquele propósito, o nosso coração ele vai desanimar. Ele vai desfalecer. Ele vai parar. Vai ou não vai? Ele vai. E isso, o próprio Senhor Jesus falou aqui, ó. Lucas, capítulo 21. Eu falei 21 ou 20? 21? Lucas 21, versículo 19. Jesus diz: na vossa paciência, perseverança, o que diz? Possui a vossa, o que, irmãos? Alma. Aonde é que nós colocamos a nossa alma? Aonde? Naquilo que é importante para nós. E aquilo que é importante para nós desistimos com facilidade. Se é importante, nós desistimos com facilidade. Quanto teu Senhor é importante para ti? Irmã, mais do que tudo. Então persevere mais do que tudo. Persevere. Persevere. Continue. Avance. Ainda tem mais flecha para ser lançada. Ainda tem mais terra para ser conquistada. Ainda tem mais caminho, irmãos, para percorrer. Se você se esforçar no Senhor, você vai receber o livramento do Senhor. Abraão foi abençoado. Davi foi abençoado. Foi ou não foi? Voltou com as mulheres, as crianças intactas, com os bens, e ainda que foi saqueado pelos inimigos. Nós que determinamos o fim da nossa história. Amém? Vamos ler de novo? Na vossa paciência, possui a vossa alma. O quanto nós perseveramos e avançamos vai demonstrar o envolvimento do nosso coração. Deu para entender? Vamos orar? Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, bem forte, com alegria no coração?